gente no corredor. Boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, eu que criei esse canal e hoje eu vim contar pra vocês como eu virei mãe de uma anjinha. Eu vou do começo. Eu e o Rodrigo, a gente já tava querendo engravidar. O Rodrigo fez alguns exames, nós fizemos alguns exames, tava tudo certo. E aí, na primeira vez que a gente tentou, assim, sabendo mais ou menos quando era o meu período de ovulação e tudo mais, sabendo que poderia dar certo, a gente engravidou. Isso foi em janeiro deste ano, claro. Não é claro porque algumas pessoas não sabem, né? Mas enfim, foi em janeiro desse ano. E a gente descobriu no comecinho de fevereiro. A gente descobriu, eu tinha mais ou menos de 4 a 5 semanas, de acordo com as datas. Foi dia 2 de fevereiro. Nós descobrimos que íamos ser papais. Foi assim uma descoberta muito boa, porque a gente queria e foi tão rápido, né? Como que funciona? Quem engravida assim tão rápido de primeira e tudo mais? Poucas pessoas, e a gente conseguiu. E, enfim, como tava muito no começo, a gente não conseguia ainda ver. Se fizesse ultrassom não daria pra ver, e só aparece a partir das 6 semanas e tudo mais. Fomos no médico, começamos o pré-natal, tudo certinho, me cuidando, tudo certo. No dia que a gente ia fazer ultrassom, a gente foi, e aí naquele dia a gente não conseguiu fazer porque tinha alguma coisa errada no pedido médico e por esse motivo a gente não conseguiu fazer. Eu fiquei muito triste, muito chateada, chorei horrores no laboratório, no carro, nanana. Eu queria ter visto meu bebê, nanana, tudo isso. Nesse mesmo dia à noite eu tive um sangramento. E aí, óbvio, a gente se assusta, né, quando tem isso. Não era nada vivo, era um sangramentinho marronzinho, bem claro, nada muito forte ou alguma coisa do tipo. Mas a gente foi pro PS pra ver se tava tudo certo, porque, enfim, assusta. De qualquer forma, assusta muito. E aí a gente foi pro PS, lá a gente fez o ultrassom. O médico examinou e aí a gente fez ultrassom pra ver se não tinha nenhum descolamento, algum problema assim. Com 6 semanas. 6 semanas e alguns dias, a gente tava 6 e 2, acho. A gente completava a semana todo sábado, então todo sábado completava uma semana. Como era uma segunda, era 6 semanas e 2 dias, mais ou menos. E aí a gente conseguiu ver. Era um feijãozinho, uma coisinha pequenininha, tão fofinha. Desse tamanho, não tinha nem 1 centímetro, muito fofo. E conseguimos ouvir o coraçãozinho dela. Conseguimos ouvir o coração. Foi a coisa mais emocionante da minha vida, eu acho, assim, foi surreal. É um barulho tão forte, é muito forte e é emocionante, é lindo, lindo. Enfim, depois disso continuamos fazendo o pré-natal, fizemos os exames que precisava fazer e tudo mais. Quando completa 12 semanas, a gente precisa fazer o ultrassom de translucência nucal. Na verdade, é quando completa o primeiro trimestre, né? Os 3 meses.
É um exame que mede todo o bebê, que vê se tá tudo certinho e que vê a medida para síndromes, essas coisas assim. A gente marcou para fazer no dia 31 de março, quando a gente fazia exatamente 12 semanas. Então, era um feriado de Páscoa. Era o feriado de Páscoa. E a gente foi fazer. Na noite anterior, eu sonhei com isso. Eu sonhei que a gente foi fazer e o bebê não tinha batimento cardíaco. Eu acredito muito nessas coisas e eu acho que no fim era talvez uma forma de me preparar para isso, embora eu não tivesse preparada, ou um aviso ou qualquer coisa do tipo, não sei, talvez. E depois que eu sonhei com isso, eu fiquei muito ansiosa, mais ansiosa do que eu já tava, mas enfim. A gente foi fazer, foi de manhã, tava marcado de manhãzinha. Fui eu, minha sogra, minha cunhada e o Rô. Fomos lá, eu tava muito ansiosa, tava nervosa, mas também tava feliz porque eu ia ver o bebê, porque eu ia ver que tava tudo bem, ia ficar aliviada e tudo mais. Entramos pra fazer, a médica começou a fazer o exame e aí eu vi que ele não se mexia, o formato dele tava certinho, bonitinho, formato de bebê normal. A médica localizou alguns edemas, 2 edemas, um no abdômen e outro na cabecinha, do lado de fora, não era nem dentro, não era, enfim. Mas tinham 2 edeminhas na barriguinha dele e na cabeça, tipo, na testa, não sei. Mas olhando pra mim, tava perfeito. Só que enquanto ela mexia, ele não se mexia. E os outros ultrassons que eu assisti, né, antes de ir lá fazer o meu, eu via o bebê se mexendo muito, e ele se mexia e virava, e mexia a perninha, e mexia o bracinho, e muitas coisas. E ele não se mexia, ele tava lá deitadinho no fundo, na barriga, né, no fundo ali, quietinho. Não se mexeu em nenhum momento, eu já achei estranho. Aí a médica colocou pra ouvir o coração. Uma vez, não ouviu nada. 2 vezes, não ouviu de novo. Aí eu não sei se ela ouviu, tentou mais vezes, 3, 4, 5, 6. Não me lembro, porque depois da segunda vez eu vi que o rosto dela mudou, ela tava com uma cara muito assim preocupada, e aí ela me mandou levantar. E ela me falou que o coraçãozinho dele tinha parado de bater. De acordo com o exame, o coraçãozinho dele parou de bater em 11 semanas e 2 dias. Em 11 semanas e 3 dias. Então foi assim, o coração parou de bater na terça e no sábado a gente foi fazer o exame. Foi muito perto. Muito perto. A gente ligou pra minha médica, eu tinha a opção de ir pro hospital e fazer um procedimento, que é a curetagem, ou de ir pra casa e esperar o meu corpo entender que eu tinha abortado, que o bebê não estava se desenvolvendo. Existem 2 tipos de aborto, o aborto espontâneo e o aborto retido. O que eu tive foi o aborto retido, quando o bebê para de se desenvolver, mas o seu corpo ainda não entendeu isso. Então eu tava com o colo do útero fechado, tudo bonitinho, mas não... tava grávida ainda. Tava com uma pancinha redondinha, tava tendo sintomas, um sono absurdo que eu tive desde o começo, assim, foi a única coisa que eu tive mais, assim, um sono muito absurdo, eu tinha muito sono, mas só. E o meu corpo não entendeu que ele tinha parado de se desenvolver, que o coraçãozinho dele tinha parado de bater. Então eu tive um aborto retido e eu precisava ou aguardar o meu corpo entender, que poderia demorar um dia ou um mês, ou ir logo pro hospital
e fazer esse procedimento. A minha escolha foi ir pro hospital e fazer o procedimento, porque eu queria acabar com isso logo, com essa coisa física, né? Essa sensação física. Eu cheguei no hospital e aí eu passei com o médico, fizemos a internação, e aí eu falei tanto com o médico quanto com a enfermeira e eles me explicaram o seguinte: vamos te dar remédios para dilatação e depois que você dilatar, o seu corpo vai expelir. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Expelir para poder fazer a curetagem, né? O que me talvez tenha me incomodado mais foi isso. Ninguém parou e me explicou o que ia acontecer ali. Ninguém parou e me falou exatamente pelo que eu ia passar a partir do momento que eu começasse a ter dilatação e tudo mais. E isso foi o que mais me incomodou da parte do hospital mesmo, de médicos e etc. E é por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu quero dividir com as pessoas que passam por isso ou que passaram por isso que tudo bem, ou que não tudo bem. Que a gente passa por isso mesmo e que aconteceu e que não dá pra voltar e enfim, tudo isso. O que aconteceu? Eles colocaram um remédio duas vezes, 2 remédios, na verdade foram 4 remédios. 2 uma vez e 2 outra vez. Logo que eu fui pro quarto, eles colocaram 2 remédios pra dilatação, 2 remédios por baixo, né? Pela vagina. Não sei porque eu tô com vergonha de falar essa palavra. Mas colocaram, passou umas 4 horas mais ou menos, eles colocaram mais 2 remédios. E nisso era talvez umas 8. Umas 10 horas da noite eu comecei a ter contração. Ninguém me falou que eu ia ter contração. Ninguém me contou que eu ia sentir isso. E é uma dor absurda. Eu não desejo essa dor pra ninguém. Porque é uma dor muito forte. Muito forte. Eu não consigo explicar. É surreal. Eu me arrepiava da cabeça aos pés e eu tremia e eu tinha calafrio e a gente achava que eu tava com febre e eu não tava com febre. E eu fui pro chuveiro e fiquei um tempo no chuveiro, na água quente, aliviava, mas não passava, era uma dor contínua. Assim, não era uma coisa que igual trabalho de parto, que para um tempo, volta, para um tempo, volta. Não, era uma coisa contínua. E assim, foi insuportável, até que eles me deram um Tramal, que é um remédio à base de morfina, tipo, mano, morfina. E aí depois não tava passando, me deram um Buscopan e aí foi passando e acho que eu também tava cansada e acabei dormindo. Eu dormia, acordava, dormia, acordava, dormia, acordava, né? E aí de madrugada eu tive a minha bolsa estourando. Ninguém me falou que a minha bolsa ia estourar. Ninguém me falou que eu ia ter as mesmas sensações de uma mulher que entra em trabalho de parto pra parir o seu bebê vivo. Ninguém me contou isso. E eu não achei isso em nenhum lugar. E é isso que eu quero dividir. É isso que eu quero que as pessoas saibam. Eu chamei a enfermeira, perguntei o que tinha acontecido, porque a minha impressão era que tinha saído toda a água que tinha no meu corpo, saiu naquele momento, assim, tipo, tchá! Molhou o lençol todo, eu pedi ajuda pra tirar o lençol, porque eu tava muito agoniada, eu tava desesperada. E o Rodrigo tadinho, o Rodrigo dormindo, depois ele ficou com peso na consciência, porque eu não chamei ele, mas acontece.
E ela não me falou também que era minha bolsa. Ela falou, acontece mesmo, é porque tá dilatando. Tipo, tá bom. Era minha bolsa estourando. A minha bolsa estourou ali, naquele momento. Ninguém me falou que eu ia passar por um trabalho de parto. E eu passei por um trabalho de parto. Eu tive contração por umas 3 horas seguidas, 2 horas seguidas. Depois eu tive a minha bolsa estourando. E depois eu precisei parir o meu bebê. Sem estar pronta. Eu não tava pronta pra isso. Eu não tava pronta pra isso acontecer. O meu bebê não tava pronto pra nascer. E talvez isso tenha sido a parte mais dolorosa de tudo. Porque eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia que eu ia ter que fazer força pro meu bebê sair, que eu ia ter que sentir o meu bebê saindo, ou que eu ia sentir dor de parto, dor de contração, uma coisa que eu tava planejando sentir lá na frente, daqui 6 meses. Eu não sabia de nada disso, eu não fui preparada pra isso. E foi assim, além da dor física, foi a coisa mais surreal que já aconteceu assim comigo emocionalmente. Foi muito difícil. E é isso que eu acho que as pessoas precisam saber, sabe? Quando você fala que você perdeu um bebê, não é simplesmente, perdeu, acontece. Não, não é isso. É muito mais que isso. Eu pari o meu bebê. Eu pari, mas eu não ouvi o choro dele. Eu pari, mas eu não peguei ele no colo. Eu não voltei pra casa com ele. Então, assim, é muito difícil passar isso para as pessoas e é muito difícil encontrar isso nos lugares. E é isso que eu queria dividir. Assim, não é só o aborto, não é só uma perda, sabe? Não é só aquilo e pronto, passou, acabou ali naquele momento. Não. Eu precisei passar por um parto. Eu precisei sentir tudo que uma mãe sente. Eu tava numa maternidade cheia de mãe parindo, cheia de mãe feliz, indo embora com seus bebês, e eu não. E eu preciso dividir isso com vocês, com mais pessoas, porque pra mim foi muito, muito, muito difícil passar por isso. E foi muito difícil não encontrar nos outros, não encontrar informação em outros lugares, não encontrar algo que detalhasse o que ia acontecer e me explicando o que ia acontecer. A única coisa que eu aprendi passando por isso até agora é que sim, eu sou mãe. E que eu não ter o meu bebê no colo não me faz menos mãe que alguém que tem isso. E que alguém que conseguiu passar por isso de uma forma plena, sabendo que o seu bebê ia estar ali depois. E foi assim que eu virei mãe de anjo. E é assim que eu sou mãe de anjo. Eu acho que é uma menininha. Era uma menininha. E a gente resolveu colocar o nome dela de Clarice.
E hoje eu sou mãe da Clarice. Eu tenho uma anjinha que é só minha. E que eu sou muito feliz de ter tido a honra de ter dado vida pra ela e de também ter dado luz. Mesmo que não seja a luz que eu gostaria de ter dado. Então, eu fiz esse vídeo pra dividir com os outros, pra dividir com vocês e também pra ajudar quem tá passando por isso, quem procura um pouco de aconchego nessa internet doida de Deus. Enfim, é isso. Hoje eu só queria contar como foi e eu vou vir com mais alguns vídeos sobre esse assunto porque eu acho que eu tenho que falar e eu acho que outras pessoas vão gostar de saber. Inclusive, muita gente me disse que quer assistir e que quer saber o que aconteceu e que acha muito legal eu ter essa coragem de dividir. E eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero fazer pelos outros o que eu não encontrei, que alguém poderia ter feito por mim. E é isso. Obrigada por assistir até aqui, se você estiver assistindo. Se não, tudo bem também. Curte, compartilha e é isso. Se inscreve. Obrigada.